Não, aqui a última sessão, enfim, é sobre a questão do orçamento da União Europeia, não é? Não sei se é coisa, mas eu penso que terá algum interesse, enfim, não muito longamente, mas falar um pouco da dimensão do orçamento, não é? Não sei se tem já, demos um bocado isso na cadeira, já na cadeira de políticas da União Europeia, mas hoje, enfim, depois falaremos mais um pouco, é da parte das receitas, não é? É um orçamento, portanto, pequeno, não é? Que tem dado na casa, chegou a ser, portanto, 1,34, quando eu estava lá no Parlamento Europeu, estive mesmo na Comissão dos Orçamentos como Vice-Presidente durante meio mandato, e está há 20 e tal anos, não é? Mas na altura tentámos chegar só aos 1,34, 1,37, ficou-se por 1,25 na altura, e o Presidente era uma pessoa bastante a favor da União Europeia, era um senhor chamado Jacques Delors, depois foi baixando para 1,25 em 93, 99, 1,09 em 2000, 2006, uma primeira subida em 2007, 2013, e depois ficou-se 1,11 e agora está. Agora há um pequeno acréscimo com o Next Generation, com este programa que veio agora com a crise, portanto, isso acrescenta um bocado, aliás, uma coisa que estou agora a escrever, tem precisamente os dois quadros, portanto, além do que vem em termos de perspectivas financeiras 21, 27, pus também, portanto, o acréscimo que é verificado, em alguns casos com algum significado não muito grande, nesse sentido. Bom, isto tem uma lógica, enfim, compreensível, que é a lógica do princípio da subsidiariedade. Enfim, aconselho sempre um comentário do Tratado de Lisboa anotado, feito por quem esteve aqui hoje de manhã, o professor Fausto Quadros, não é quem tem o comentário do artigo 5º, é o professor Fausto Quadros, e, portanto, é uma lógica com a qual concordo, é evidente, não tinha muito sentido estarmos na União Europeia a ter um orçamento muito grande, quando, portanto, a nível dos países, enfim, sou suspeito, sou claramente a favor da descentralização, que em Portugal quase ninguém é, mas, de qualquer maneira, se os países mais eficazes da Europa são os mais descentralizados, enfim, vale a pena dizer os números, estive a ver-os ainda há muito pouco tempo, os dados já de 2021, salvo erro, é uma coisa espantosa, enfim, não sei se é coisa que costumem, enfim, criticar ou ponderar. A Alemanha continua a ter o maior superávit do mundo, 300 e tal mil milhões, a China já não está nos 10 primeiros, e depois na Europa só vem mais dois, o outro da União Europeia, que é a Holanda, e o outro da Suíça. Bom, é claro que se alguém me diz, mas não são causa e efeito, mas põe-nos não impede. Ora bem, são países muito descentralizados, portanto, têm grande confiança nos seus Estados, são federais ou regionalizados, não é? E, portanto, no fundo, acaba por se mostrar, pelo menos, mesmo que não haja uma relação causa e efeito, que haver, portanto, um bom ordenamento do território, enfim, um bom equilíbrio, não impede que seja competitivo, portanto, em alguns países, enfim, Portugal, Grécia, tem que ser, portanto, no mesmo sítio para competir, mas não é bem o caso. E, portanto, enfim, como na experiência europeia isto é bem claro, é evidente que não tinha sentido se os países mais eficazes são aqueles em que as finanças centrais menos representam, aliás, só há dois países na Europa com menor peso, portanto, da administração central, que é a Grécia, Malta e Portugal. Portanto, eu preferi, acho que tem razão, ser como a Alemanha ou a Holanda, do que propriamente como a Grécia. Há um bocado de complexo da Grécia, que tem uma capital melhor que Lisboa, portanto, está aqui, enfim, nós já somos ligados a Lisboa também, mas há aqui um certo complexo de Atenas ser melhor que Lisboa, mas os alemães não ficam, enfim, perturbados. Aqui há tempo estava lá numa coisa num centro de investigação de pós-graduações, puseram-me numa mesa com um holandês, e eu disse ao professor holandês, disse, olha, vocês na Holanda não sei como é que competem, vocês têm a maior cidade, é um quinto de Lisboa, um quinto do Porto, a área metropolitana, é evidente, vocês não sei como é que competem no mundo, como é que vocês podem competir com nenhuma cidade, portanto, e ele depois disse no filme, a resposta deixou-se um bocadinho acabrunhado, não estou preocupado, portanto, não ficou, o senhor não estava assim preocupado. Portanto, isto é, enfim, a justificação, digamos assim, para que isto levado a que a Europa, portanto, no fundo, enfim, como tem a experiência desses países, não vá. Há também uma razão política, enfim, autores levam isso, enfim, é o meu caso designadamente, sou muito a favor de uma Europa de países, mantemos grande presença nacional na Europa, penso que não há mal nenhum nisso, e por isso é normal que não haja demasiada concentração de meios políticos e também financeiros, naturalmente. O que leva a que a Europa tenha uma outra característica, cada vez mais, que é um Estado regulador, portanto, é a regulação. Aliás, ao livro de Maggioni, a Europa está regulatória e, portanto, cada vez mais há uma função, portanto, enfim, no fundo, de criar condições para, nesse sentido. Enfim, recuando um bocado a ciência das finanças, que damos nas cadeiras de finanças, não é? Portanto, no fundo, nesta lógica, acaba por ser um orçamento que não segue duas das funções habituais que vem de Musgrave dos orçamentos, que é uma função, portanto, desde logo de ajustamento conjuntural. É claro que agora há o problema com o euro e com o ajustamento, enfim, há os mecanismos que são conhecidos, mas de qualquer maneira, enfim, não é esse sentido. Portugal tem que ter cautela e concordar com isso, ainda o António Costa dizia, porque se começamos a ir muito para intervenções conjunturais, o dinheiro vai todo para outros países, não só para nós, para a Itália e a companhia, quando for para políticas estruturais, apesar de tudo, mal ou menos, em relação a nós. Portanto, desde logo, enfim, acho que tem interesse nacional que temos que ter em conta, não é? Portanto, isto quando há função de intervenção conjuntural. A função de distribuição também não compete ao orçamento da União Europeia, portanto, é de cada país, e em muitos casos, como a economia cada vez mais com participação dos apoios sociais,
não só do Estado, das regiões e autarquias, como da economia social, misericórdia e outras entidades, que é em Portugal o que se vê, realmente a função fantástica que têm essas entidades, portanto, do mundo social nesse sentido, e, portanto, a Europa acaba por estar mais virada para a função da location, portanto, a afetação dos recursos, e, portanto, é muito nessa linha que isso vem. Ora bem, aqui, enfim, só para dar um panorama da evolução verificada, o Orçamento da União Europeia, todavia, durante anos, esteve numa posição com a qual não concordo nada, como sabe quem viu, e como é, enfim, é mais do que notório, que foi um exagero na afetação de fundos à política agrícola, mas na parte de, portanto, não da orientação, mas, portanto, de intervenção. Bom, uma política erradíssima, desde logo em termos de teoria do proteccionismo, portanto, com impostos alfandegários, com os preços, portanto, garantidos, não é? Portanto, dos cereais, carne de vaca e produtos lácteos, o que, no fundo, prejudicou durante décadas os cidadãos da Europa, desde logo os consumidores, e é uma coisa curiosa, enfim, menciono sempre isso, é uma política que interessa, na altura, a 22 milhões de habitantes, enfim, na altura da Europa dos 6, enfim, depois, enfim, entraram mais, mas a percentagem na agricultura cada vez menor, mas qual é um caso curioso, que é bom para ser estudado pelos cientistas políticos, como é que uma política que interessa naturalmente a gastar na produção agrícola, quer proprietários, quer trabalhadores, aí conjuga-se, isso também ajuda a que a política estivesse indo para diante, conjugam-se os interesses dos empresários com os trabalhadores, portanto, isso ajuda a que as coisas fossem para diante, mas prejudicando todos os consumidores. Portanto, quando os preços são mais elevados, são beneficiados, enfim, umas dezenas de milhões de pessoas atualmente, mas, de qualquer maneira, à custa de consumidores, que são 460 milhões agora, quando estava cá o Reino Unido, 500 e tal milhões. Portanto, no fundo, enfim, há aqui um certo desequilíbrio em termos. Depois, eu acrescento sempre outra coisa, é não só a questão dos consumidores, como também dos produtores a jusante, com a teoria da proteção efetiva, a medir, portanto, o ganho que há com a proteção do bem final, mas a desproteção com a tributação dos bens intermediários e os produtos agrícolas, desde, enfim, para as confecções, algodão e tal, para produtos alimentares, já falei, mas em farmacêutica e tal, portanto, é um peso enorme, portanto, de bens intermediários que se são tributados, portanto, no caso de produtos da agricultura, isso é um inconveniente muito maior. Felizmente, portanto, em termos de despesas, há uma evolução, enfim, favorável. Também às vezes me dizem, tu defendes isso porque quando vou lá a Bruxelas, vou estar a semana que vem, defendes isso porque é bom para Portugal, a política regional, como é evidente, mas é uma política que vale a pena dizer, porque é uma política que é claramente do interesse, portanto, da Europa no seu conjunto. Portanto, quando nós, portugueses, defendemos um maior equilíbrio territorial e regional, e com implicações, obviamente, no orçamento, estamos a defender algo que é do nosso interesse, mas não é só do nosso interesse. Aliás, uma coisa que eu refiro sempre, é curioso ver a evolução da Europa e do mundo em geral, quanto às preocupações territoriais, não é? Portanto, a política regional, como saberão, no Tratado de Roma tinha apenas uma pequena referência na política de transportes, e depois tem com algum rio, naturalmente, no que é atualmente o artigo 107, 2 e 3, portanto, há exceções portanto, basicamente o 3, há exceções, portanto, quanto a não poder haver auxílios públicos, eu disse sempre públicos e não estaduais, porque diz respeito também a dinheiro público da União Europeia, ou das regiões ou de autarquias, mais próximo dos cidadãos, mas de qualquer maneira, portanto, aí é que de facto exceção. Havia aquela exceção extraordinária da Alemanha dividida, portanto, como consequência da cortina de ferro, aí era o número 2, era automático o apoio. Aliás, eu costumo dizer a esse propósito, tenho uma grande admiração pela Alemanha, não só porque o exemplo que mostra, bom, só para fazer um parênteses, quer dizer, a Alemanha presta ao mundo um serviço fantástico. Não leva ao mal que eu digo testemunhos pessoais. Não é? Eu sou professor mesmo oficialmente em Macau e vou lá dar aulas, quer à Universidade, quer ao Instituto de Estudos Europeus. Não tenho ido ultimamente por causa da Covid. Ora bem, e o caso é este. Eu, quando falo aos chineses, os últimos alunos, da última vez, eram só chineses. Nem sequer de Macau, era de Hong Kong, era mesmo da China principal. Eles gostam de ir lá, aquilo é bonito e tal, os chineses, portanto vão lá. Ora bem, e o caso é este. Eu, com delicadeza, enfim, não quero estar a referir chineses, mas a Alemanha mostra ao mundo que é possível competir mundialmente tendo salários altos, modelo social europeu, alternância no poder, democracia política. É um serviço fantástico que aquele exemplo que tem. Depois há outro exemplo que eu dou, e sou suspeito, portanto é o caso, enfim, também para os chineses, enfim, vou dizer mais um exemplo pessoal, mas acho que tem interesse dizer isso. Eu fiz carreira com o Dr. Teixeira Ribeiro, não sei se já falamos dele ao almoço, que era, enfim, não era da minha área política, era, enfim, comunista, praticamente comunista, foi vice-primeiro-ministro de Vasconcelos, portanto isto, para quem não sabe, e é muito novo, fica a saber, não é? E eu nunca me esquecerei de falar com o meu mestre, que fiz carreira toda com ele, desde o mestrado e tal, portanto, sobre a questão de haver ditadura na China. Embora há 2 dias houve lá uma coisa que pode ser uma alteração do mundo. O que se passou dia 28 de novembro de 2022 é capaz de ser o começo de uma alteração. Jovens, pela primeira vez, enfim, a querer manifestar-se e falar e tal, não é costume lá, mas o doutor Teixeira Ribeiro ao Porto, mas você é um ingênuo, como é que quer que haja
democracia política num país com 1.000 milhões de habitantes. E então eu costumo dizer, enfim, a minha mulher é indiana, portanto tenho mais família do cá, não sou indiano, sou alentejano, mas enfim, aliás, no meu caso é um alentejano casado com uma indiana, portanto é assim uma mistura um bocado explosiva, e então eu costumo brincar a dizer que é possível haver democracia com 1.400 milhões. Para o ano que vem, 2023, o país mais populoso do mundo é a Índia. Claro, não é tudo ideal, como sabem, de momento o seu modo de companhia não é o ideal, mas há alternância no poder. Eu vejo lá em Goa, a maior parte da família, temos família em Bombaim, em Bangalore, em Goa, naturalmente, em várias cidades de Goa, mas de qualquer maneira é mostrar-se aquilo que eu pedi aos meus primos e, na altura, ao meu sogro e aos meus tios, que, portanto, a Índia tinha mostrado brutal perante o mundo de mostrar que, com 1.000 milhões de habitantes, é possível ter democracia política. Mas liberdade de expressão há e tudo isso, nesse aspecto, enfim, sem qualquer dúvida. Ora bem, mas só para justificar a evolução do orçamento, foi uma evolução curiosa, portanto, só para dar em síntese a evolução, não havia preocupações regionais em 57, porque eram 6 países equilibrados, portanto, só havia desequilíbrios na Itália, o mês de julho, de facto, enfim, claramente menos avançado que o Norte, mas de resto, na Bélgica, Luxemburgo, Holanda, a Alemanha e a França não havia grandes desequilíbrios, portanto, depois começou a haver, com as entradas de outros países, do Reino Unido, da Grécia, de Espanha e de Portugal. Mas, além disso, enfim, a evolução que houve, enfim, rapidamente, foi no sentido de se entender que não há uma tendência natural para o equilíbrio. Começou-se por autores com as teorias do autoequilíbrio regional, com Weber, Horin, tudo isso, mas depois foi-se notando que não era assim, que havia, portanto, uma tendência para o desequilíbrio e, portanto, tinha que haver uma política regional, coisa que, felizmente, foi sendo entendida na União Europeia. Na União Europeia, todavia, enfim, já disse que praticamente enfim, não havia nenhum fundo, mas antes de estar consagrada a política regional com a coesão comercial, com o Ato Único Europeu, nos anos 80, já havia a Direção-Geral 16, onde eu corri, enfim, mas o pessoal, eu entre 83 portanto, e 89, quando fui, portanto, para o Parlamento Europeu, 76, aliás, 76, e para o Parlamento Europeu, portanto, estava à frente da Comissão de Coordenação Regional, modo que a Direção-Geral 16 conhecia desde o tempo da pré-adesão, 83 e tudo isso, enfim, o Sr. Presidente da começou por sugestão aqui de vice-chefe da delegação da Comissão Europeia que Lisboa, e porque é que não queria um curso, isto em 1983, portanto, bem antes de nós entrarmos em 86, não é? Mas, de qualquer maneira, portanto, já houve a Direção 16, já havia o FEDE, portanto, já houve sensibilidade. Por razões de várias naturezas, mas há uma que importa para justificar as verbas do orçamento, é desde logo uma razão que dou enorme relevo ético-social ou política. Não tem sentido que pessoas que nasceram numa certa zona estejam, desde o começo, condenadas a não ter condições de competitividade ou de bem-estar, seja o que for. Portanto, há uma razão ético-política importante para que haja maior equilíbrio entre os países, entre as regiões e tudo isso. Depois, enfim, começou a notar-se que as demasiadas aglomerações tinham custos económicos grandes, que é despendido, portanto, em energia, portanto, em tempo, etc., etc., com as grandes concentrações, enfim, são despesas que a Alemanha, a Holanda e a Suíça não têm na mesma medida que nós temos aqui nas nossas cidades, não é? Nas cidades da França ou da Espanha, tal. Portanto, começou a notar-se o prejuízo, era de 1%, enfim, o prejuízo portanto, com as grandes aglomerações e tal, e depois há a questão também, naturalmente, de se notar que o melhor equilíbrio suscita iniciativa empresarial importante. Enfim, eu estou à vontade, como sou alentejano e vivo em Coimbra, mas de qualquer maneira não posso deixar de admirar, devo dizer, ainda há bocado falávamos nisso, quer dizer, Portugal há casos fantásticos de competitividade, uns muito recentes, ainda ontem, não sei se foram negócios, quer dizer, a situação da indústria do calçado, somos o segundo país do mundo com o calçado mais caro, as empresas são uma brutalidade da quantidade delas, como Portugal consegue competir. Eu, na altura, enfim, não conhecia nada do setor, como é evidente, mas, de qualquer maneira, aceitei lá do Parlamento Europeu, quando houve uma questão da OMC em relação a Taiwan, portanto, e à Coreia do Sul, sobre a questão dos costumes e calçados, enfim, não conhecia sequer as pessoas, lá estabeleci contato com a Associação dos Empresários do Calçado, portanto, a PICAP, aliás, curiosamente, o secretário já não é o mesmo, chamado Manuel Carlos, que é o meu nome, entrei lá a ver o Centro Tecnológico do Calçado em São João da Madeira e várias fábricas e tal. O outro caso recente, que gosto muito de focar, porque é bom falarmos do que é positivo que é em Portugal, é as bicicletas. Portugal atualmente é o maior produtor da Europa de bicicletas, quando a tendência está para usar o mais possível as bicicletas. Portanto, como é que nós conseguimos isso? Enfim, só mais um. Eu tenho, enfim, acho que um grande amigo meu, eu e a mulher, portanto, somos amicíssimos, tem uma fábrica em Macinhata de Voga que fornece componentes para a Volkswagen na Alemanha e para a Peugeot na França. Portanto, no fundo, ora bem, isto é mais fácil de conseguir, temos que reconhecer isso, em Macinhata de Voga, ou em outras terras, enfim, tu pode mesmo aqui na Avenida da Liberdade, mas eu acho que montar uma empresa na Avenida da Liberdade, onde tenho aqui um apartamento do Estoril, também é difícil, portanto, aqui montar uma empresa. De modo que há condições, digamos, no país territorial, e ali há outras, é o caso em Mangual, não é com grande êxito,
portanto, aos aquinos, etc, etc. De modo que isso levou a que houvesse uma percentagem. Ora bem, no que respeita, portanto, para exigências do orçamento, o que acontece é que, quando foi instituída a política regional no ato único e depois, pelo seguinte, com o Tratado de Maastricht, agora consagrado nos tratados, mas aconteceu que, além dos bons propósitos, portanto, foi também com dotações orçamentais. E eu aqui dou sempre, não levo ao mal, enfim, meto aqui uma palavra que não é sempre bonita, mas mais para os brasileiros. Portanto, enfim, quando ia miúdo, passava as férias no Alentejo, em Elvas, da minha avó materna, e em fronteira, não sei se conhecem, entre Alter e Sozel, lá, e havia lá enfim, acho que vale a pena dizer isto, havia lá um senhor que era fidalgo, o Menezes, o seu Menezes, eu era miúdo, tinha para 7 ou 10 anos, ia lá para o café, falar com os compadres e tal, e então ele era fidalgo, mas não tinha dinheiro. E então o senhor dizia assim, menino Manuinho, fidalguia sem comodoria é como gaita que não subia. Fidalguia sem comodoria é muito bonito, mas é gaita que não subia. Bom, com o brasileiro não se pode usar esta palavra, não é? Mas, de qualquer maneira, o que é facto é que foi impressionante o aumento das dotações para o FEDER, começou com 4,8%, portanto, no começo, em 75, quando foi este tipo, passou para 8,1% perspectivas seguintes, depois 16, enfim, depois, quando eu estava lá no Parlamento, estava nos casos 36, 37, 38, e atualmente está na casa dos 40%. Aqui, portanto, disputando a primazia, com o FEOGA, portanto, garantia, que chegou a ter 80 e tal por cento, foi diminuindo, ainda tem muito. Eu não sou nada contra, de maneira nenhuma, haver dotações para a agricultura, o que não é na lógica de garantias de preços, portanto, pode comprar tudo o que é produzido em termos de escoamento, que é o caso escandaloso, todos conhecem, de Portugal subsidiar as exportações para a União Soviética, quando havia a Guerra Fria, porque é evidente que não podíamos vender por um preço europeu. Portanto, foi uma política, de facto, errada, e havia uma coisa que eu costumo dizer, enfim, não compreendo o que eu diga, a primeira reforma foi em 92, na presidência portuguesa. E quando foi, portanto, enfim, presidente do Conselho da Agricultura, não sei se lembra, o doutor Arlindo Cunha, não é? Sim. O Arlindo Cunha. É claro que eu brinco com ele, enfim, sou muito amigo dele, eu fui colega do Parlamento Europeu, de 94 a 99, não é? É claro que ele teve uma coisa que o ajudou, mas ele não leva a mal que eu diga. Quer dizer, foi na altura da conclusão do Lugar Round. Quer dizer, se Portugal, a Europa, aliás, mantivesse protecionismo para os produtos agrícolas, como é que queria que os outros países se abrissem para exportar, portanto, enfim, sapatos, automóveis, bicicletas e companhia. Portanto, foi a obrigatoriedade de começarmos a acomodar-nos às exigências do livre-cambismo, que levou, portanto, a que, enfim, houve diminuição de preços, e depois houve progressos vários em relação, portanto, a IPAs para a melhoria estrutural, promoção da floresta, depois, enfim, a multifuncionalidade com outras valências da agricultura, portanto, queria convencer assim, depois a questão de ser haver um modelo europeu de agricultura, mas, de facto, enfim, caminhando no sentido agrícola. Portanto, são evoluções que acabaram por ser no sentido desejável, e, portanto, atualmente, enfim, vem aparecendo outras políticas também, portanto, com as exigências em termos de recursos do orçamento da União Europeia, mas, de qualquer maneira, tem dotações muito mais pequenas. Sei lá, só para dar exemplos do quadro financeiro atual, portanto, que estamos agora, portanto, a seguir, portanto, ao caso da investigação e desenvolvimento, acaba por ter uma percentagem, enfim, de pequena, portanto, o caso depois também da vizinhança imundo, quer dizer, que é a preocupação que nós temos, mas, por exemplo, a política europeia de vizinhança tem uma dotação total que é menor que o que vem para Portugal, portanto, enfim, embora seja desejável que tenhamos essa política para evitar imigrações dificilmente integráveis e porque cria mercado, quando nós estamos, enfim, a ajudar países que vêm desde lá do Norte até aqui ao Norte da África, estamos, enfim, a prestar um apoio a esses países, enfim, de altruísmo, mas também de evitar imigrações indesejadas e de aumentar a oportunidade do mercado, portanto, no fundo, nesse sentido. Começa a haver agora nova, portanto, dotações, há agora uma nova rubrica que é sobre migrações e gestão das fronteiras, que é a questão da gestão comum das fronteiras, que é uma questão que se põe, enfim, eu estou sempre a pensar no caso do Brexit, aliás, publiquei um artigo, tenho muita honra nisso, no livro do mais João Pessoa Martins da Cruz, ao fundador aqui desta casa, não é? E o artigo, enfim, que na altura quis fazer, e estive a ler muita coisa sobre isso, é sobre o Brexit, portanto, tive informação que eventualmente nos interessa, para dar a ver as fontes que na altura utilizei. E realmente, portanto, esta ideia de que era bom sair para gerir, portanto, a entrada, eu tenho dúvidas. O que é melhor? É ter uma gestão conjunta com os países, com os outros 26, ou ter uma intervenção própria nisso, enfim, cada um traz a sua opinião, mas depois a Europa, enfim, tem tido grande sensibilidade para isso, agora muito recentemente com os pactos de imigrações e exílio, portanto, tem sido nesse sentido que as coisas têm vindo a fluir. O grande progresso que tem vindo, bom, e novamente voltando ao Brexit, portanto, como sabem, os argumentos para o Reino Unido sair, aliás, enfim, outra memória que tenho muito pessoal, eu estudei na Inglaterra, os meus graus académicos é para Oxford, na vida, entre 74 e 76. E o primeiro referendo, como sabem, foi em 75, não é?
nunca esquecerei, portanto, os elementos, eu segui tudo da televisão, lá no Oxford Union, portanto, e há aqueles debates que lá havia dos estudantes de Oxford nessa altura, e na altura foi por quase 2/3 de votos a favor da permanência, portanto, nunca, aliás, com um argumento que eu cito sempre nos meus livros e artigos, do Macmillan, era o Reino Unido a entender que devia entrar para ter um chuveiro frio que lhe era necessário, o chamado cold shower effect, do Macmillan, lembra-se disso? Aliás, enfim, foi quando ele deixou de ser Primeiro-Ministro, eu cheguei lá na véspera da quinta-feira, à quinta-feira, em que foi eleito Wilson. E quando cheguei numa segunda-feira, lá o meu supervisor, o meu college, disse: Manuel, de onde tu eu? E a última sessão em que foi portanto, o candidato Wilson, que veio ganhar, foi na Oxford, porque era uma circunscrição marginal, podia ganhar ou perder. Não vale a pena um candidato, quando são nominais aos círculos, um sítio onde se sabe já que ganha, ou que sabe já que perde, interessa a sua casa onde pode ganhar ou perder. Portanto, curiosamente, mas fui lá, não consegui entrar, era tanta gente, não chegaram a entrar, fiquei cá fora e ouvi, enfim, mas vi o senhor passar e tal, nesse sentido. Mas depois, em 75, foi em 74, em 75 houve. E então, enfim, além do argumento que já falei da imigração, um outro argumento, enfim, que cito sempre, é o argumento de o pagamento para o orçamento da União Europeia. Portanto, era o segundo Estado a pagar mais, primeiro a Alemanha, depois o Reino Unido, depois a França e tal, mas de qualquer maneira, que, portanto, não valia a pena, porque não havia o retorno do dinheiro gasto. Aliás, depois os rebates, enfim, ficaram famosos, basicamente no Reino Unido e tal. E então, aqui é que há uma evolução nos textos, nos códigos dos textos da Comissão, que é uma evolução corretíssima, penso eu, e, portanto, é passar, portanto, da ideia do just return para a ideia do value added. Ou seja, não se deve medir a vantagem de estar numa estrutura como a União Europeia, porque estando lá tem-se um retorno de dinheiro que, portanto, é tanto, ou se possível mais, do que aquilo que se paga. Portanto, interessa saber se há um valor acrescentado. E os últimos documentos, enfim, tenho aqui para vocês se quiserem, mas, portanto, é não só estar em conta com sinergias económicas e tal, mas também valores desde culturais, programas para estudantes, Erasmus e companhia. E eu costumo sempre sublinhar isto da seguinte maneira: quando se vê a diferença entre, portanto, a atitude do Reino Unido e da Alemanha, enfim, poder-se a pensar, coitados dos alemães, os seus dirigentes políticos, os responsáveis políticos, são os ingênuos, porque senão pagam mais do que recebem. Mas depois pergunto sempre, mas será que eles estão a ser tão ingênuos, ou é só por benevolência para irem todos para o céu? É capaz de não ser só isso, porque é evidente que o retorno da Alemanha é ver aqui na Rua da Junqueira os carros que passam. Enfim, boa parte deles são ingleses, são alemães, não é? Ingleses é que não, que é outra coisa que eu costumo fazer esse comentário. Havia aquela ideia do, que mete a impressão, do cold shower effect, mas o que é facto é que há 30 ou 40 anos, quando eu lá estive a estudar, havia carros ingleses, agora não há nenhum. Aliás, enfim, só uma coisa muito pessoal esta. Diga? Sim, tem uma outra fábrica de residual, a Rolls-Royce, mas enfim, já não são deles, são dos norte-americanos. Pois não, então, está a falar da Rover, portanto, depois a Rover foi absorvida pela Honda e depois foi devolvida. Não, e depois para a BMW. Para a BMW. Eu estava lá em eu acho que se tem interesse nestas coisas muito pessoais, ou por nós, são interessantes. Eu estava numa sessão, portanto, de Estrasburgo, lá numa hotel à noite, abro a televisão e vi que a Rover tinha sido comprada para a BMW. Bom, vi logo que no dia seguinte havia festa na plenária. Geralmente chegava a horas, mas naquele dia, de que maneira? E então, os meus colegas ingleses, dos vários partidos, basicamente liberais, portanto, enfim, social-trabalhistas e portanto, PPE, portanto, e então, furiosos, porque a Rover tinha sido comprada por uma empresa alemã. E o comissário Bangman, um gordão, foi enchendo, no fim, foi-lhe dada a palavra, que os comissários falavam no fim, e não sei porque é que os senhores deputados ingleses estão furiosos, portanto, por a empresa ser comprada, porque quando era de uma empresa japonesa, não se queixaram. Quando é comprada por uma empresa do meu país, já se queixam. Porque é o seguinte, quando é uma empresa do Japão, não se nota. Quando é pelo vizinho, já se nota. Mas isso são pormenores que nunca esquecerão na vida, que são bem sintomáticos das coisas. Bom, só para dar outra coisa esta mais, portanto, a minha mulher na altura foi 74, 75, 76, havia aqui um bocado complicado, o chamado PREC e tal, e a minha mulher tem um emprego, era funcionário público, era social, uma coisa, e portanto não esteve lá o tempo todo, só foi um trimestre em cada ano para não perder o emprego, como é evidente. Mas na altura foram também os meus filhos, na altura já tinha 3 filhos, e estava numa escola pública, no primeiro ano, portanto, uma estada da universidade ali perto de Oxford, que era pegada com a British Leyland, portanto, quando se fazia, portanto, carros da British Leyland. Aliás, grande parte dos colegas dos meus filhos eram, portanto, filhos de trabalhadores dessa. Essa já fechou, não é? Portanto, é uma das fábricas, a par de muitas outras, infelizmente, que fechou. Isso é um caso complicado, portanto, enfim, não vem a favor do meu argumento, porque se Macmillan tivesse sorte, tivesse razão, quer dizer, o ter entrado tinha havido o chuveiro frio e, portanto, tinham competido. Mas já há qualquer coisa ali que escapa.
Há outra coisa que, enfim, que estou à vontade para dizer, que é o seguinte, o caso é este: se repararmos no ranking das universidades do mundo, portanto, não há uma da Alemanha ou da França, ou seja o que for, são todas praticamente Estados Unidos e Reino Unido. Todavia, quando vemos os déficits maiores do mundo, o maior do mundo, Estados Unidos, e depois o segundo do mundo, Reino Unido. Quer dizer, os dois países, quando estão as mais reputadas, aquela onde estive no 5º lugar, Cambridge já está um bocadinho à frente agora em 3º, e depois são Yale, Harvard e companhia. Quer dizer, como é que é possível que o país que tem, para já tem dois países que têm a língua inglesa, que é enfim, uma vantagem fantástica, tem essas melhores universidades do mundo, todavia tem os maiores déficits do mundo. Da estive a vê-los, portanto, há pouco tempo. Portanto, isso são dados mais do que recentes, mas depois confiram. Ora bem, é um caso impressionante que mede. Outra coisa curiosa que eu costumo dizer, as melhores universidades do mundo, e estou à vontade aqui nesta casa, não há uma pública. Não há uma pública. Isso é muito curioso. Portanto, e aqui vou dizer isto aqui reduzida, que é privada também. É claro que são umas privadas com algum dinheiro. O meu, vou dizer mais uma que é interessante. O meu college, Hartford College, enfim, era o meu college, o meu supervisor era também, portanto, o tesoureiro do colégio. E nunca me esqueço de estar com ele às reuniões de fim de supervisão e haver um torneio por meio-dia do indivíduo da Bolsa de Londres, portanto, que tomava conta, nas aplicações financeiras. E ok, onde é que se aplicava? O que mete um bocado de impressão que uma universidade, um colégio, neste caso um college, está dependente disso. Mas, no fundo, era essa a situação. Mas voltando, enfim, portanto, às vantagens de estar, realmente cada vez mais é o velho é de valor acrescentado e, portanto, no fundo, a ideia do just return não deve ser isso que nos deve determinar. Portanto, no fundo, enfim, é a grande filosofia que leva os alemães a não ter-se preocupação. Avançando, então, para a parte final, portanto, há a questão realmente do modo como, portanto, deve ser financiado o orçamento. Bom, é um orçamento que tem tido este peso, que estou já também, um ponto total, mas simplesmente, portanto, não é possível, apesar de tudo, claramente for descentralização, não é fácil manter esta percentagem, é natural que vá subindo. Mas, para além da questão de, enfim, de eventualmente ter que buscar aumentar o orçamento, há a questão de saber como, não é? E então, aqui, enfim, como sabem, naturalmente, há aqueles custos adicionais das receitas da pauta alfandegária comum, que cada vez dá menos dinheiro. Aliás, é uma coisa impressionante. As receitas alfandegárias representavam, tenho isto no meu livro, nos anos 60, 20% das receitas, no caso português, naturalmente, e agora serve qualquer coisa. Aqui também as receitas são receitas por cima dos celos, o que é cobrado aqui em Lisboa, ou em Sines, ou em Aveiro, ou em Leixões, vai para lá, portanto, é essa situação. Há os diferenciais agrícolas, com um peso grande, enfim, quando as coisas eram importadas, enfim, em relação à diferença, portanto. E depois, então, dá aqui algo que vale a pena mencionar, é quanto ao recurso IVA, portanto, o recurso ligado à base do IVA, que é o que leva, portanto, a termos que adotar o IVA. Como saberão, portanto, nós não tínhamos até os anos 70 imposto de transações, já sobre o consumo. Aliás, a minha tese de mestrado em 79, 70, defendia 70, quando fui daqui da tropa, da Marinha, enfim, quando voltei lá defendia a tese, com o Dr. Teixeira, precisamente, ele é que me aconselhou esse tema, faça sobre um imposto, como é em Portugal, um imposto de transações. Na altura era único sobre o cursista, não é? Aliás, a minha tese é o que é preferível, o imposto sobre o acrescentado, o IVA, ou único sobre qualquer estado de produção, venda de produção de retalho, ou então o que havia na Alemanha, que era uma coisa incrível, era cumulativo, Umsatzsteuer, era sobre o valor bruto, o que era incrível, porque no fundo, se houvesse um setor totalmente integrado, pagava-se muito menos, se fosse desagregado, pagava-se em cada estado, uma coisa incrível nesse aspecto. Eu sou grande admirador da Alemanha, já terão percebido, mas ainda não percebi. E eu tinha, à altura, o imposto sobre o grossista, enfim, e na altura tive um prémio, já disse a bocado do nome, com um nome esquisito, chamado Oliveira Salazar, mas isso é um pormenor para esquecer. Bom, entretanto, portanto, depois tivemos que adotar o IVA, na altura feito por uma pessoa que estivemos a conversar sobre ele agora no almoço, o Dr. Xavier Vasco, que teve também na Comissão da Reforma Fiscal, enfim, depois fez o IVA, isso foi ele que presidiu, e na primeira, uma grande figura, gostava de falar também aqui, além do Dr. Manuel Pires, o Dr. Peter Cunha, que morreu agora há coisa de um ano, e gostava também de fazer mais uma evocação de uma pessoa extraordinária do nosso país, e, entretanto, portanto, a base tinha que ser comum. Ora bem, mas o IVA, portanto, o caso é este, exagerou-se no peso do IVA, de tal maneira que há números que são impressionantes e vale a pena sempre reter, mantê-los sempre nas mediações, embora já sejam nos anos 90, quer dizer, portanto, a base é do IVA, portanto, recai sobre todos, enfim, mas é grande que durante mais os ricos que os pobres, mas tem que se fazer a conta, não acaba aqui a conta, a última conta é dividir o que paga ao rico do seu rendimento, o que paga ao próprio do seu rendimento, e, por exemplo, em 93, só para dar números, na Alemanha 1,18, na Dinamarca 1,08, mas em países como a Grécia 1,37, ou Portugal 1,40, será Luxemburgo 1,13, ou seja, representava mais o pagamento do IVA, portanto, esse recurso,
para os cidadãos de Portugal ou da Grécia, que não somos os mais ricos, do que na Alemanha, na Dinamarca, no Luxemburgo, etc, etc. Portanto, era uma situação altamente regressiva. Portanto, ora bem, foi uma situação que, entretanto, foi reconhecida como não sendo correta e foi havendo passos no sentido, portanto, de ser ultrapassado. Designadamente no Parlamento Europeu, estive muito metido nisto, eu estava, como já disse há pouco, na Comissão do Orçamento, cheguei a fazer relatórios de iniciativa do Parlamento sobre os recursos próprios, não é? E vem, entretanto, um outro recurso, como é sabido, que é o recurso PNB ou RNB, que tem a vantagem, depois, portanto, foi criado desde 90 e 88, um quadro de recursos ligado primeiro aos produtos e depois, a partir de 2002, aos rendimentos. Com uma expressão muito significativa, a partir de 90 do século passado, proporcionando desde 2004 mais de 65% das receitas totais, alguns casos bem acima dos 70% das receitas. Ou seja, isso terá atenuado as coisas, portanto é um imposto mais justo, porque sendo sobre o PNB ou RNB tem em conta a riqueza dos países e, portanto, isso acaba por ser, portanto, nesse sentido. Entretanto, todavia, tem havido, e aqui é que eu gostava de sublinhar, enfim, nesta fase final da minha comunicação, temos de estar atentos, porque é um caso curioso, em que há a Europa do Norte e a Europa do Sul, e os interesses são os mesmos. Portanto, aqui, por isso é que tudo tem sido adiado. As coisas são assim, não é? Portanto, é evidente que para os do Norte, a pagar 1,muito a Alemanha e companhia, com o peso que tem, são capazes de gostar do IVA, portanto, já países do Sul não, e então tem havido casos muito interessantes de iniciativa, precisamente nesse sentido. Portanto, a Comissão tem tido às vezes do Norte, a dizer que, a certa altura, que, enfim, no fundo, há que ter em conta o que há uma intervenção da União Europeia, portanto, através da despesa. Bom, na despesa não, acabei de dizer há bocado que na política, acho que já o disse, não é? Da política agrícola, é uma política territorialmente inadequada, uma vez 30 e tal % do dinheiro da política agrícola, a frente de garantia, era para a França e para a Alemanha, portanto 30 e tal %. Para Portugal, quando tinha, não disse ainda, estou agora a ver, quando tínhamos 1,5% de população, tínhamos 2,8% de população, 1,5% de dinheiro, portanto, quando veio a Comissão a certa altura a dizer que, no fundo, o equilíbrio, a justiça e a equidade eram por lado da despesa, não é verdade. Por lado, portanto, a despesa do orçamento, tendo o Felger, já disse há bocado, 80 e tal %, 30 e tal % ia para primeiro a França e depois a Alemanha, e para Portugal, portanto, repito, do que na altura, portanto, com 2,2% da população, 1,5%. E, aliás, enfim, há pessoas que eu gosto de focar, um colega meu do Parlamento Europeu, da Comissão do Orçamento, um catalão, professor de Barcelona, Colém Naval, que, enfim, poucas vezes dá como a ciência havia alienado, de modo tão descarado, se aliado, de modo tão descarado com a posição dos países mais ricos. Portanto, é o caso de se aliar aos países mais ricos, no fundo, tentar manter essa situação, mas que era uma coisa claramente injusta. Não é? De modo que tem havido iniciativas várias. Atualmente, portanto, há uma proposta de recurso, enfim, a proposta mais recente é 2018, portanto, é o COM 2018-2025 final, enfim, que tem, no fundo aponta para que os corpos nacionais terão 15% do total das receitas do orçamento, depois haverá então um reformado recurso IVA, com 14%, portanto, e o recurso próprio baseado na sobra de 58%. Não é tanto como já foi, 58%, enfim, de qualquer maneira, portanto, enfim, não é propriamente voltar à situação anterior, de ser mais o IVA do que o... Mas temos de estar atentos e ver o que é que isto é provado ou não. Depois há, então, também algumas outras propostas, uma delas já avançou, quanto aos plásticos, não é? Portanto, nos resíduos de embalagem de plástico proporcionados, mas aqui a nota, enfim, para não estar a falar de um por um, é o seguinte, há aquela ideia muito bonita, bom, de dizer que é preciso ter recursos europeus que sejam diretos como tal e não está ligado e tal. Enfim, cada um terá a sua opinião. Eu próprio, no relatório que lá fiz, claro, admitindo no relatório que não era viável, era o mais justo de todos, até devia ser um imposto sobre o rendimento pessoal, portanto, no fundo, isso é que era justo, é os mais ricos a pagar mais e os outros não, mas a bilharia é uma harmonização em termos de IRS e, portanto, isso não é importante. Mas, de qualquer maneira, no fundo, o que é ligado, portanto, aos PIBs dos países, ao rendimento dos países, já é, portanto, algo que está ligado, portanto, digamos, à riqueza dos países e, portanto, já é algo que no campo da equidade é facilmente aceitável, portanto, já é aceitável. Aliás, disse aqui, portanto, o tal da Comissão ignorava a ignorância de virtude das políticas claras da equidade através do lado da despesa do orçamento, coisa que não é, de facto, assim. De qualquer maneira, portanto, estes outros impostos que têm sido apontados acabam por ser na casa dos 12%, portanto, é uma pequena migalha,
porque são de duas naturezas. Em alguns casos, são impostos com finalidades fiscais, ou sobre energias, transportes e tal. Mas o caso é este. Tem uma finalidade fiscal desejável, não gastar energia e tal. Mas se for totalmente eficaz do ponto de vista fiscal, de não se gastar energia ou de não haver nada de plástico, a receita é zero. Isto precisa de receita. Portanto, é muito bonito e pode até haver, não está em causa isso. Agora, não resolve o problema das receitas do orçamento, não é? Depois há outro caso, enfim, que está ligado à comunicação anterior da professora Sofia, que é o caso do que seja ligado, portanto, à atividade financeira, portanto, o desenhamento de uma proposta que havia, aliás, curiosamente, sobre as ações financeiras na proposta de 2011, que não ficou já, curiosamente, de 2018, mas realmente a Europa tem que ter cautela. Podemos achar correto que se vá para a tributação das atividades financeiras, simplesmente temos que correr com os Estados Unidos, Canadá, Japão e agora cada vez mais Coreia do Sul, cada vez mais China, Índia e companhia. Portanto, enfim, é o caso em que a Europa tem que ter cautela e não exagerar. Portanto, por isso é que eu acabo por achar que, portanto, é melhor, apesar de tudo, que seja, não é um tributo comunitário, mas de qualquer maneira é alguma coisa que é justa e penso que isso é mais importante do que tudo mais, é que seja e que, enfim, dê um sinal de que a Europa tem que estar prejudicado, portanto, com o modo como as coisas se distribuem, portanto, não é só a previsão de seja comunitário, portanto, depois, enfim, tem havido várias iniciativas nesse sentido, portanto, no Estado Maastricht, sobre a coesão comercial, essa intenção de se ter melhor em conta a capacidade contributiva dos Estados-membros no sistema de recursos próprios e examinar meios de corrigir, em relação aos Estados-membros menos próprios, os elementos de agressividade do sistema. Portanto, é curioso que haja esta referência feita ali. E depois, na Agenda de 2000, portanto, diz-se, que é uma coisa muito curiosa, vale a pena esta frase, que linha de prejuízo que começou a dizer aí, que a introdução de um novo recurso próprio, qualquer que seja a sua natureza, tornará provavelmente o sistema de financiamento menos equitativo, dada a partição do rendimento de novo recurso entre os Estados-membros não corresponder provavelmente à repartição do PNB, não, portanto, poderia ser mais claro este documento da Comissão. E depois pergunta-se a seguir se não seria mais eficaz passar de um sistema inteiramente baseado nas contribuições do PNB, solução que, além disso, é de aplicação muito fácil e barata e garante a suficiência dos recursos. Depois, curiosamente, em passos que foram dados a seguir, trabalhos da Convenção, mas embora tivesse consagrado no texto proposto para a Constituição Europeia, portanto, já também havia, portanto, nesse sentido. Depois costumo citar, porque acho que é interessante, um colóquio, enfim, de grande relevo que houve num seminário de 2016, e, enfim, tirei isto de dois autores da FEU e da AFAM, e então a primeira sessão, curiosamente, neste seminário, em 2016, é do início da reforma. Era a titulação, sendo questão que devia, de facto, estar na base de qualquer ponderação dos caminhos a seguir. E com Mário Monti, não sei se o Mário Monti lhes dá uma coisa, enfim, mais uma coisa muito pessoal. Estive lá há 10 anos e agora ainda lá vou, então estarei para a semana, mas talvez o comissário que mais me marcou foi o Mário Monti. Bom, há outra pessoa que está a fazer tudo, que é o caso do Sr. Jacques Delors, que tive a sorte de conseguir convenção a trazer a Portugal. Há umas semanas sociais, e estive à minha casa a lanchar. Portanto, enfim, isto é uma verdade pessoal, mas realmente nunca se queria na vida, não consigo evitar de dizer. Mas o Mário Monti realmente foi a pessoa que fiquei a admirar, porque depois não tive sorte de compromisso em Itália, mas, portanto, curiosamente a dizer, com a sua autoridade em termos bem expressivos, que esta é uma enorme questão óbvia e prévia, e depois a noblest question, uma questão óbvia, dado que o presente sistema, o present system, tem funcionado inquestionavelmente de um modo satisfatório do ponto de vista da suficiência e da estabilidade das coisas, porque é que vamos mudar? E depois uma linha política curiosa que é também interessante na presente, Monti sublinha que o facto do sistema é intergovernamental e não federal poderá ser uma vantagem para uma Europa que se mantém de países. Portanto, fiquem abertos, sei que muita gente lá fora e se calhar aqui não concorda comigo, mas eu de qualquer maneira, tudo isto ponderado, é uma opinião pessoal, mas não interessa, aqui estamos a falar com toda esta abertura, eu apesar de tudo acho que é melhor, portanto, ficar no que está, que é justo, funciona, garante todos os anos o financiamento. É claro que podemos dizer, mas tu não sabes o que estás a pagar, devias saber pela responsabilidade. Eu também não sei o que pago no IVA, cá em Portugal. E, portanto, para a responsabilidade do Sr. Dr. Medina ou do Sr. António Costa, das suas responsabilidades com o que paga. Portanto, enfim, não sei se acontece. Mas fico por aqui, porque, enfim, como sei que isto é polémico, fico ficar por aqui. Não sei se faz. Muito bem. Na repartição desta palestra, que é essencialmente a matéria do professor Manuel Porto e o projeto de investigação que ele desenvolve, fiquei eu de tentar espiolhar
entre aspas, verificar, e detectei uma coisa que saiu agora em 2021, e que é o COM 2021 564 final e o 2021 0214 CODE. Portanto, COM 2021 564 final e 2021 /0214 CODE, com decisão, que no fundo é um mecanismo, uma tentativa de entrar no mercado de aquisição de direitos de carbono, em que a União Europeia pretende que isso seja, ou que tenha uma penalidade para evitar as deslocalizações e que isso seja uma receita própria. É uma matéria interessante, está na área do ambiente e pode ser eventualmente uma fonte interessante de rendimento, porque nós sabemos que isto é uma prática corrente das empresas para fugirem às suas obrigações. Ou seja, eles continuam a poluir, mas com licenças adquiridas em países que não poluem. E, portanto, isto eventualmente, aqui este brokerage é capaz de ser interessante e que terá colocado. Por questão de sensibilidade, e uma vez que orientei uma tese na Universidade do Minho sobre a tributação das operações financeiras, aqui já há uns anos, do Nuno Barroso, a hipótese que também está em cima da mesa de haver um pequeno FII sobre as operações financeiras como fundo de financiamento da União Europeia, com as implicações que o professor chamou a atenção, que é o aumento do crédito e o custo do crédito e a consequente distorção e perda de poder financeiro da praça europeia, são riscos reais, mas enfim, está em cima da mesa, que ainda não desapareceu. E tentando também, enfim, eu sou também conservador como o professor Lopes Porto, eu prefiro o certo e seguro do temerário e não conseguido, mas não há dúvida absolutamente nenhuma que há um fervilhar de hipóteses e áreas, quer as das entidades já que atuam por regulamento, o Euroatom e a Comunidade de Carvão e do Aço, por um lado, quer, por outro lado, nestas novas realidades do ambiente, isso está em cima da mesa, está a ser trabalhado e não é impossível que sejam emitidas soluções para complementar, sempre com o argumento de que não se procura substituir receitas principais, procura-se dar mais fontes de rendimento por causa do crescente papel que a União Europeia tem, nomeadamente no financiamento das situações dos programas de recuperação e de países terceiros que estão a ser buscadas ao mercado. Ora, o mercado tem que sentir que ela tem fontes próprias para pagar e que não está dependente dos orçamentos de cada um dos Estados, que já tem o seu rating de desenvolvimento e desenvolvimento. Era só isto. É um pequeno contributo que eu acho que é capaz de ser útil e que talvez interesse quando o professor, portanto, depois de facilitar o relatório e assim menos, em sede de relatório, nós colocamos, é o professor, obviamente, que assina e que coordena, mas tem interesse que fique updated e pode ser interessante, não acha, professor? Sim. Pronto, enfim, eu cumpri aquilo que disse para eu fazer, com muito gosto, e foi um prazer.